Salve Maria a todos, meu nome é Caio Batista e hoje nós vamos falar sobre infalibilidade papal. Um dos maiores questionamentos que acontecem no meio tradicionalista, dentro desse debate entre continuismo e tradicionalismo, é a abrangência da assistência do Espírito Santo à Igreja. Os tradicionalistas eles costumam ter uma visão mais pessimista e mais restritiva, ou seja, o Espírito Santo ele assiste com a infalibilidade o Sumo Pontífice e a Igreja em momentos muito determinados e dentro de fórmulas muito precisas. Fora daquilo, eles assumem que a Igreja pode errar, inclusive em matéria de fé e moral, como atribuem ao Concílio Vaticano II, por exemplo, diversos erros doutrinários e até heresias. Mas será que essa visão ela pode ser sustentada dentro da doutrina oficial da Igreja? É o que veremos nesse vídeo. No pontificado do Papa Paulo VI, em 1973, a Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma declaração chamada Mysterium Ecclesiae. Essa declaração, entre outras coisas, fala sobre a infalibilidade da Igreja e vai dizer algo muito interessante que vai pôr um fim nessa discussão a respeito da abrangência da infalibilidade da Igreja. Olha só o que ela vai dizer. De acordo com a doutrina católica, porém, a infalibilidade do magistério da Igreja não se estende apenas ao depósito da fé, mas também àquilo que é necessário para que o depósito seja explanado e conservado devidamente. Ou seja, a Igreja não é só infalível quando ela diz e aponta por um ato definitivo aquilo que diz respeito à fé e à moral. Dentro, por exemplo, do magistério extraordinário do Papa, quando ele pronuncia ex cátedra uma verdade de fé revelada chamada de dogma, que é algo que acontece raramente. O último dogma proclamado foi em 1950 por Pio XII, o dogma da Assunção da Virgem Maria. Porém, no dia a dia, o magistério do Papa e da Igreja em si, o Papa e os bispos em comunhão com ele, se demonstram ser muito mais simples e muito mais objetivo, ordinário, através das encíclicas, declarações, através dos documentos oficiais do magistério de um sumo pontífice, porém documentos estes de caráter ordinário e não extraordinário. Em muitos desses documentos, o Papa fala sobre assuntos que tangem a fé e a moral. E o próprio Concílio Vaticano II, mesmo sendo pastoral, como os tradicionalistas gostam muito de frisar, também afirmou e reafirmou doutrinas sobre fé e moral, seja aquelas que vieram antes do concílio, mas também, com a própria autoridade do concílio, propôs um desenvolvimento sobre alguns determinados aspectos de algumas doutrinas. Esse é o magistério como ele se apresenta de forma mais comum. E geralmente é o magistério que os tradicionalistas mais rejeitam e dizem estar contaminado pelo modernismo, principalmente após o Concílio Vaticano II. Mas será que é possível que isso aconteça? Segundo o documento que acabamos de ler, não. Porque a Igreja ela não é só infalível quando ela se pronuncia definindo algo em fé e moral, mas também é infalível na forma como ela propõe a Igreja, explica, explana e conserva esse depósito. A forma como a Igreja transmite a revelação também deve estar assegurada pela infalibilidade. Caso contrário, de que valeria a Igreja ser infalível em matéria de fé e moral, mas não ter assistência infalível nessa transmissão? Ou seja, a Igreja ela sempre ensina a verdade quando define uma doutrina, mas nem sempre ensina a verdade quando explica e expõe o que ela quer dizer. Se a Igreja não tem essa assistência infalível do Espírito Santo, na forma como ela expõe essa doutrina para que não contenha nenhum erro, mesmo quando não está proclamando um dogma, estamos perdidos. Estamos como os protestantes, tendo que o tempo todo verificar e averiguar pela nossa própria interpretação se o que a Igreja está dizendo é verdade ou mentira. Isso não é magistério. O magistério é muito maior do que isso. O magistério é um dom de Deus, um dom da verdade que guia a Igreja num caminho seguro até o porto da salvação. E segundo o Papa Paulo VI, nesse documento oficial da Igreja, a Igreja tem essa assistência também na forma de explanar, de conservar, transmitir esses ensinamentos. Por isso, sempre que o Papa, no seu magistério extraordinário ou ordinário, ou num concílio ecumênico, seja ele pastoral ou dogmático, enfim, sempre que o magistério oficialmente expõe, explana, transmite e propõe algo em relação à fé e moral, que esteja objetivamente falando do depósito da fé, ou que esteja relacionado a ele, ela não pode errar. E aí que cai aquela farsa
que os tradicionalistas tanto gritam aos quatro ventos, que não precisa obedecer o Concílio Vaticano II porque ele não proclamou nenhum dogma. Isso é falso, porque a nossa obediência à igreja não necessita que ela proclame um dogma para que nós nos submetamos. Mas sempre que a igreja fala sobre fé e moral, sempre que a igreja fala ou age em sentido de transmitir ou propor algo relacionado ao depósito da fé, ela tem essa assistência e nós somos obrigados a obedecê-la. Para não dizer que eu estou usando apenas um documento pós-conciliar, o que por si só deveria ser suficiente para explicar e pôr um ponto final nessa questão, utilizarei aqui um documento pré-conciliar. A encíclica Humani Generis, de Pio XII. Ele fala nessa encíclica uma coisa muito interessante. Preste atenção. Tampouco se deve pensar que os ensinamentos das encíclicas não exijam por si mesmo assentimento sob a alegação de que o Sumo Pontífice não exerce nelas o supremo poder do seu magistério. Entretanto, tais ensinamentos abrangem do magistério ordinário, para o qual também vale aquelas palavras de Jesus: quem vos ouve, ouve a mim. E na maioria das vezes, o que é proposto e inculcado nessas encíclicas pertence já por outras razões ao patrimônio da doutrina católica. E se os sumos pontífices em seus atos pronunciam expressamente uma sentença em matéria controvertida, é evidente que, segundo a intenção e vontade dos mesmos pontífices, essa questão já não pode ser tida como objeto de livre discussão entre os teólogos. O que isso quer dizer? Que aquilo que é ensinado pelos papas no seu magistério ordinário também deve ser ouvido. Não somente quando o papa usa o seu supremo poder de magistério, mas também o magistério ordinário, que para Pio XII, ele diz que vale aquilo que Cristo disse: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Rejeitar um ensinamento que provém do magistério ordinário, das encíclicas, ou do magistério comum do dia a dia de um papa, aquele que ele diz a toda a igreja, aquilo que é oficial para a igreja católica, por desculpa e justificativa de que ele não está falando algo definitivo, ou não está proclamando um dogma, ou não está usando o seu supremo poder de infalibilidade, é condenado por Pio XII. Essa atitude não é católica. Você está rejeitando um ensinamento que provém do vigário de Cristo, e você está rejeitando, consequentemente, as palavras do próprio Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem rejeita, a mim rejeita. E ele prossegue dizendo que aquelas questões que são controvertidas na teologia, que existem opiniões diversas e que está sendo disputado pelos teólogos, quando o Papa se pronuncia sobre essas questões nas suas encíclicas, no seu magistério ordinário, ela não deve mais ser objeto de livre discussão. Isso mostra claramente que os papas sempre entenderam que o seu magistério ordinário, e não somente o extraordinário, tem um poder de vincular as consciências. Este ensinamento de Pio XII está completamente de acordo com o ensinamento de Paulo VI. E uma coisa joga a luz à outra. Isso só mostra que nós não podemos rejeitar o magistério dos papas por capricho pessoal, dizendo que o Papa está falando de uma forma que eu não concordo, o Papa está tocando num tema que eu não concordo, o Papa está propondo uma coisa que eu não acho legal. A sua vontade aqui pouco importa. Ele é o vigário de Cristo. E o seu magistério deve ser obedecido. Sempre, pois é assistido pelo Espírito Santo. E o Papa nunca, jamais, pode ensinar a toda a igreja do seu magistério um erro de fé e de moral.